Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a região Nordeste impulsiona a recuperação do consumo de serviços. Segundo o levantamento do Banco Central, a procura das famílias pela região contribuiu com um impacto positivo do setor de turismo nos últimos meses. O Banco Central avaliou que o Nordeste é a região do país que mais se destacou na recuperação do consumo de serviços às famílias, na comparação com o nível observado antes da pandemia de Covid-19. O levantamento comparou a performance das regiões Nordeste, Sudeste e Sul em relação aos dados da pesquisa mensal de comércio e de serviços, que serviram de referencial para análise. Segundo o Banco Central, esse desempenho do Nordeste pode ter sido influenciado pela retomada do setor de turismo, que registrou um ritmo mais intenso que o observado nas outras regiões. Dados da pesquisa indicam que o consumo de serviços às famílias nos estados da região já havia caminhado para o terreno positivo em setembro, na variação sobre fevereiro de 2020. Ao mesmo tempo, as regiões Sul e principalmente o Sudeste permaneceram a passos lentos. O avanço da vacinação também favorece a volta à normalidade de atividades que dependem de maior interação social, contribuindo para a manutenção da retomada do setor de serviços às famílias. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta a pena de crimes cometidos contra a mulher em situação de violência doméstica. A proposta, que altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e o Processo Penal, segue para a avaliação no Senado. O texto dobra as penas de crimes contra a honra praticados contra mulheres no caso de violência familiar, como calúnia, difamação e injúria. O projeto também propõe que o criminoso que praticar esses tipos de crimes, ainda que se retrate antes da condenação, não deve ficar isento da pena. Atualmente, o Código Penal permite esse benefício ao autor do crime. A proposta também estabelece que as infrações devem ser apuradas, independente da apresentação de queixa pela vítima. O crime de ameaça cometido em situações de violência doméstica contra a mulher também teve a pena aumentada. Segundo o Código Penal, o crime consiste em ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico. Atualmente, a pena prevista para o crime de ameaça é de prisão de 1 a 6 meses e multa. O texto propõe que, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, a penalidade aumente para 6 meses a 2 anos de prisão e multa. O projeto também estabelece que crimes no âmbito de violência familiar vão ter prioridade na apuração. E nos destaques internacionais, cientistas dos Estados Unidos criaram um chiclete que promete reduzir o coronavírus. A goma de mascar contém uma proteína para reter o vírus da Covid e a carga viral na boca de infectado. Os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram o chiclete experimental, que pode limitar a quantidade de coronavírus na saliva e ajudar a conter a transmissão quando as pessoas infectadas estão falando, respirando ou tossindo. A goma de mascar contém cópias da proteína conhecida por reter as partículas de coronavírus. Ela é encontrada na superfície das células que o vírus usa como porta de entrada para invadi-las e infectá-las. Em vez de invadir as células, o vírus se ligaria às proteínas do chiclete. Segundo os pesquisadores, em experimentos em tubo de ensaio com amostras de saliva de indivíduos infectados, as partículas de vírus se ligaram aos receptores no chiclete. Como resultado, a carga viral nas amostras caiu em mais de 95%. No estudo publicado na revista científica Molecular Therapy, os cientistas afirmam que a goma de mascar especial prende o vírus. A estratégia geral é acessível para proteger os pacientes da gravidade da doença por meio da reinfecção, quando os vírus se replicam na boca e invadem novamente as células e minimizar a transmissão para outras pessoas. O uso da goma de mascar para reduzir a carga viral na saliva ajudaria a aumentar o benefício das vacinas e seria particularmente útil em países onde os imunizantes ainda não estão disponíveis, já que os custos são baixos.
A Agência de Saúde da União Europeia apelou aos Estados-membros para que adotem urgentemente medidas de combate à nova onda da Covid. Para o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças, caso não sejam tomadas decisões, o fardo sanitário será pesado demais entre janeiro e março. Cenários de modelagem recentes executados pelo ECDC para avaliação de risco rápida mais recente em Covid-19 indicam que a carga potencial de risco de doença na União Europeia da variante Delta é muito alta em dezembro e janeiro, a menos que medidas de saúde pública sejam aplicadas agora, junto a esforços contínuos para aumentar a aceitação da vacina pela população. A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse no Twitter que as doses de reforço da vacina anti-Covid deveriam estar disponíveis para adultos com mais de 40 anos. Von der Leyen citou a avaliação de risco do bloco e enfatizou a necessidade de intensificar a vacinação para controlar a pandemia no velho continente. A chefe do bloco também pediu que a população mantenha a distância e use máscaras. O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, disse também nesta quarta que a situação epidêmica do país está se deteriorando após a reunião do Conselho de Ministros. A conclusão é clara. Nossa situação epidêmica está se deteriorando. Há poucos dias falávamos do início de uma onda muito forte e isso se confirma com uma taxa de reprodução do vírus, o famoso R, que hoje se estima em 1,6 e que provavelmente deve continuar a aumentar nos próximos dias e semanas. O número de contágios diários aumentou quase 80% no país em uma semana e agora está em cerca de 20 mil em média. Na terça foram registrados mais de 30 mil casos positivos, número comparável ao observado no pico da onda anterior. A Organização Mundial da Saúde teme que o avanço da pandemia do novo coronavírus na Europa provoque 700 mil mortes adicionais até março, caso a tendência atual persista. Marrocos e Israel assinaram nesta quarta-feira um acordo marco de cooperação sobre segurança sem precedentes. A decisão foi anunciada após uma histórica visita ao país do ministro da Defesa israelense Benny Gantz em um contexto de tensões entre o reino alauíta e a vizinha Argélia. Assinamos um acordo para cooperação em segurança cobrindo todos os aspectos com Marrocos. É algo muito importante que também vai nos permitir trocar opiniões, realizar projetos conjuntos e possibilitará a exportação de Israel. Acho que as relações entre Marrocos e Israel devem continuar se estreitando, se desenvolvendo e se expandindo. Estou feliz por isso. Ambos os países passam a cooperar em termos de planejamento operacional, compras, pesquisa e desenvolvimento na área da segurança, entre outros aspectos. De acordo com Israel, o acordo marco vem um ano depois de ambos os países terem normalizado suas relações diante de ameaças e desafios na região. Essa foi a primeira visita formal de um ministro da Defesa israelense ao país. Marrocos e Israel estabeleceram relações diplomáticas no início da década de 90, mas os marroquinos as encerraram no início da Segunda Intifada, um levante palestino que ocorreu entre o final de 2000 e início de 2005. Gantz também vai conversar nesta quarta-feira com o ministro das Relações Exteriores marroquino, Nasser Bourita. Fica por aqui, mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.